Glória a Jesus. Queria que vocês pudessem estar abrindo aí as vossas Bíblias no Salmo de número 2. Diz assim, Salmo 2, versículo 7. Ele diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra por tua propriedade. Amém, queridos? Quero refletir com vocês em algumas questões ligadas àquilo que a gente entende por herança e por legados. A diferença que está entre uma coisa e outra, que nós possamos entender um pouco disso nessa noite. Amém, queridos? Ok. Temos uma passagem em 1 de Pedro que fala assim, 1 Pedro capítulo 1, ele fala assim, capítulo 1, versículo 2: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus e pela sua obra santificadora do Espírito Santo, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça e a paz vos sejam multiplicados. E bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá e nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós. Amém? Que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que ouro que corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Aleluias. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo, neste momento credes em sua pessoa e exultai com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos de Cristo, haveria de passar e as glórias que seguiriam aquelas aflições. Amém, queridos? As glórias sempre seguem as aflições. E eles, predito que estavam ministrando não para si próprio, mas para sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo. Aleluia. Queridos, nós temos vivido alguns tempos, pessoas, a igreja e muitos irmãos em particular, têm vivido tempos de aflições, tempos de dificuldades. E quando nós falamos em transição, que é isso que temos vivido nesses dias, dentro dessa transição existem dias de aflições, dias de dificuldades, dias que talvez você não compreenda os porquês de tantas aflições e dificuldades que alguns podem passar. Por que você é provado, como ele falou que você é provado para ser aprovado, para que você possa desfrutar da herança, porque ele diz que ele nos regenerou para uma viva herança, e é uma esperança que muitas vezes você não consegue entender ela a curto prazo. Pessoas vivem experiências de lutas e provações em Deus por anos. Alguns desistem. Alguns eles não conseguem ir mais adiante. Eles param no meio dos processos.
Alguns eles desistem no meio dos processos. Eles literalmente param a sua caminhada. E eles experimentam outros meios de resolverem os seus problemas. Mas, no entanto, quero dizer para você que toda promessa bíblica de Deus para a sua vida, ela vai se cumprir. Entende, queridos? Agora, eu tenho que entender o tempo disso. Eu tenho que compreender o tempo em que essas coisas elas serão para mim. Elas virão a mim. Quando eu compreendo esse tempo, eu descanso de uma forma melhor. Eu consigo produzir algo melhor. Eu consigo vivenciar algo em Deus melhor. Porque a caminhada ela vai gerando uma experiência. A sua caminhada com Deus, seja ela nos desertos, ou seja ela já desfrutando da promessa, ela é um lugar de experiências. É um lugar que você vai ter encontros fantásticos com Deus. São lugares onde você é levado a viver experiências diárias com Ele. A restauração de todas as coisas, como assim que nós aguardamos. Porque tem pessoas que estão aguardando o fim do mundo. Tem pessoas que estão aguardando ir para o céu. Morrer, ir para o céu. Então, estou aguardando. Queridos, eu aguardo a restauração de todas as coisas. Amém, queridos? Eu não aguardo um fim do mundo, um fim de todas as coisas. Eu aguardo a restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. Porque quando eu aguardo a restauração de todas as coisas, não importa o fim, se tudo já está restaurado. Amém? E por isso caminhamos, vivemos e pregamos. E estamos dando passos em direção a um propósito de Deus para nossas vidas. Quando nós falhamos, quando pecamos, quando desistimos, muitas vezes atrasamos os propósitos. Mas Deus não. Deus ele começou algo. E isso que Deus começou é algo eterno. Amém? Tudo que estiver parando em nós, muitas vezes não tem a ver com Deus por culpa de Deus. Tudo que nós começamos, tudo que nós vivenciamos, desfrutamos, começamos, parou, quebrou, sei lá, travou de alguma forma, não tem a ver muito com culpa de Deus. Não tem. Mas uma coisa também quero garantir para você. O propósito dele é ir sempre e não desistir. Amém, queridos? Parou por um tempo, recomeça. Deus é um Deus de recomeços. Amém, queridos? Porque quando o homem caiu lá no jardim, não foi um fim para Deus, não. Quando o homem caiu lá, não foi assim. A palavra do Senhor diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com juramento. Em Hebreus 6,17 ele fala sobre isso. Ainda que pareça que aquilo que tem para nós nesse tempo esteja na nossa mente tão difícil de acontecer, mas Deus ele faz, ele retoma isso com firmes juramentos. Porque a promessa dele é imutável, ele não muda. Amém, queridos? Ele não muda nos seus propósitos. O propósito dele é imutável. Ele ainda tem um propósito para você. Ele não desistiu, ele não abriu mão. E o Pai criou um plano, ele nunca mudou o seu propósito inicial. Ele não tem diversos planos. Não criou um novo alvo, nem desistiu do que queria desde o princípio. Deus é imutável, amém, queridos? E os planos que ele tem para nós são os melhores. Os planos que eles têm para mim e para você, como homem, como mulher, como família, como igreja, eles são planos imutáveis. Mas nós estamos trabalhando dentro de uma geração que ela precisa ser mais guerreira. Uma geração que precisa ser mais valente. Uma geração que precisa entender que um dia após outro é um dia de vitórias, um dia de guerras, é um dia que você tem desafios e que eu não tenho como caminhar esse novo dia se eu ficar olhando para trás. Não tenho. Inúmeras são as nossas dificuldades do dia a dia. Inúmeras sobrevêm. Mas o Senhor, ele cuida de tudo isso para você.
Ele cura de todas as coisas para você. Amém? Por isso não desista. Uma casa pode ter uma quantidade de pessoas significativa na igreja congregando. E você vai perceber que nem todos estão caminhando dentro do mesmo propósito. Alguns podem parar, alguns podem desistir, alguns podem esfriar. E muitas vezes muito vai depender apenas de você. Em alguns momentos a sua casa, você pode olhar para um lado e olhar para o outro e ver se é só eu tenho conseguido prevalecer no Senhor aqui nesse lugar. Prevaleça você. Amém, queridos? Prevaleça você. Existe algo que num relacionamento com o Pai que é muito pessoal. Eu não posso desfrutar de algo com Ele que eu não entenda aquilo que é pessoal. Porque o meu relacionamento pessoal com Ele define mais o fim do que eu depender de um relacionamento coletivo. Sabe? Porque quando nós dependemos de um relacionamento coletivo para estar em Deus, para estar na casa dele, quando o esposo depende da esposa, quando a esposa depende do esposo, ou os pais dependem dos filhos, ou os filhos dependem dos pais, queridos, é difícil isso. É por isso que nós tentamos afirmar você dentro de um relacionamento pessoal com Ele. Pessoal. Quando Ele diz aqui no Salmo 2, olha, tu és o meu filho. Ele trata de forma muito pessoal. Quando você depende de uma coletividade para servi-lo, para amá-lo, você está dividindo muito de você com outras pessoas. Porque fé, eu não tenho como me apoiar em fé alheia. Eu não consigo caminhar na igreja debaixo de uma fé alheia. Entende? A fé, ela é algo pessoal. E quando eu trato a fé de forma pessoal, eu não preciso da fé do meu irmão. Eu tenho a minha. Amém, queridos? Talvez você consiga estar do lado de alguém que não te motive a caminhar em Deus. Talvez você caminhe do lado de alguém que te desanime dia após dia para caminhar com Deus. Porém, você tem que decidir dia após dia caminhar com Ele, independente de quem esteja do seu lado. Sabe, queridos? Você tem que decidir isso. Quando Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, uma esperança que não está viva não é esperança. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Se é vivo, é algo que te move. Se é vivo, é algo que te leva a se mover de alguma forma, crendo. Amém? E Ele te chamou para uma aliança que jamais se extinguirá. Se Ele fez uma aliança, se você está dentro desse novo pacto, você está dentro desse novo tempo, isso é uma aliança que não se extinguirá, que não se acabará. Então, existe uma coisa dentro dessa aliança, é a nossa parte. Ou você faz a sua parte e vive fazendo a sua parte, crendo que Ele não vai quebrar a parte dele. Dentro de um conjunto de promessas, ou simplesmente dentro da aliança com Deus, você pode caminhar entendendo que Ele não vai jamais extinguir, jamais desistir da parte dele, no plano dele, quando Ele te chamou. Amém? E eu preciso entender isso. Mas pastor, eu não sei para que Deus me chamou. Será que Ele me chamou apenas para me chegar aqui no domingo e sentar na cadeira desse lugar e ver o Senhor pregar? Ou ir na quinta-feira e ouvir você falar? Isso não, queridos. Não é bem assim. Ele te chamou para algo mais vivo, mais o que torna a vida cristã uma rotina muitas vezes chata é eu ficar esperando o domingo. Entende? Ou esperar a quinta. Ou esperar o irmão vir na minha casa. Ou esperar o irmão vir na terça-feira para a célula. Ou isso é comunhão, isso é celebração, isso é estar junto. O que mais desanima nós é não estar conseguindo nesse momento ter um relacionamento com Ele pessoal. Esse talvez seja das mais difíceis
uma das coisas mais difíceis para nós é manter vivo e aceso um relacionamento pessoal com Ele dia após dia. Por que não consigo? Porque muitas coisas têm me roubado isso. Sabe? Muitas coisas me roubam isso. Porque nós convivemos no meio de pessoas, estamos em ambientes, padecemos algumas necessidades, somos impactados com notícias desagradáveis, somos, de certa forma, afligidos por fora. Enquanto o apóstolo Paulo diz que aquilo que é construído por dentro não pode ser destruído pelo que está lá fora. E quando eu aprendo isso, eu entendo que eu tenho que proteger algo em mim, que é a minha fé, proteger algo em mim, que são as minhas emoções, os meus sentimentos. Provérbios 4, a gente vê isso. Ele disse: olha, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Você quer guardar muitas coisas. Você quer guardar uma roupa, você quer guardar o carro na garagem, você quer guardar, guardar dinheiro no banco. Amém. Você quer realizar muitas coisas, de tudo, de todas as coisas. Se faça um conjunto de coisas que você deve guardar, e se guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Então, nesse tempo, guardar esse lugar é estar praticamente como um todo guardado em Deus. Amém? Porque se o teu espírito é dele, já está conectado com ele. Se o teu corpo ele é guardado, sei lá, por uma roupa. Se com uma roupa e com alguns cuidados higiênicos e esportivos, você guarda o teu corpo. Então, como é que eu vou cuidar da minha alma? Como é que eu vou cuidar do meu coração? Por que eu tenho que guardar ele? Porque dele procedem as saídas para a vida. São lugares onde eles são mais afetados. São lugares onde você é mais bombardeado. São lugares que vêm afetar profundamente as suas estruturas. E então nós temos que ter uma habilidade para guardar esse lugar. E eu vou dizer, não conseguimos isso se nós não andarmos em uma profundidade com Deus. Muito mais do que nós possamos imaginar. Nós procurarmos andar em profundidade com Ele em vários aspectos, queridos. Porque pessoas, não precisa ser o diabo, não precisa ser pessoas do mundo, não precisa ser nada dessas coisas, precisa ser só pessoas com suas muitas ideias. Elas vão conseguir alcançar algumas áreas de fragilidade em você. E então nós temos que proteger esses lugares. Como proteger isso? Como cuidar dessas áreas? Como estar com a minha alma guardada das setas, dos dardos inflamados do maligno? Ou de quem quer que seja? Como proteger essas áreas? Muitas vezes nós temos uma visão muito centrada. Não focamos naquilo que é muito mais de Deus. Focamos apenas nas nossas limitações. Focamos naquilo que é imposto, que nos impõe sobre as nossas vidas. E então muitas vezes nós acabamos por desanimar. Eu tenho ouvido pessoas, eu vejo ao passear pelos grupos aqui do WhatsApp, a conversar com algumas pessoas, você consegue ver o quão frágil ainda está. Como falamos com a nossa boca, mas não cuidamos com o coração. Entende que é isso? O quão falamos, expressamos com os nossos lábios algo, mas de fato isso não é uma realidade em nós. Não expressamos a fé de maneira mais palpável. Não expressamos a nossa confiança de forma palpável. Nós ainda esbarramos em muitas limitações humanas. Ainda esbarramos em muitas limitações da nossa alma. Ainda você pode imaginar o que é uma pessoa, quando você esbarra em uma limitação física, de repente uma pessoa que ela tem um problema físico, ela tem uma perna amputada, ou ela tem alguma deficiência física que a impede de subir uma escada, que impede de subir num local como esse, que impede de se locomover com rapidez, mas dentro dela existe uma mentalidade, uma alma que se esforça para fazer algo sem que ela sabe que ela tem algo no seu corpo físico que a impede de se locomover rápido. Porém, dentro dela, na sua alma, a alma dela funciona que ela tem que fazer.
A alma dela funciona assim: olha, eu tenho que subir essa escada, eu tenho que andar por esta rua, eu tenho que subir naquele ônibus, eu tenho que cumprir as tarefas de casa, mas eu tenho um dedo a menos, um pé a menos, ou uma deficiência, ou uma mão. Então, muitas dessas coisas que estão a menos na carne dessa pessoa, na alma não está. E toda vez, talvez alguns de nós estejamos expressando hoje, nessa semana, ou na semana que passou, aquilo, não expressando aquilo que nós aprendemos lá quando nós entramos aqui. Como nós começamos a caminhar, e como começamos a ouvir uma fala, e tirar toda essa crença limitadora da nossa vida, de homens e de mulheres que estamos com nossos corpos perfeitos, sem debilidades, sem doenças físicas, sem doenças limitantes que nos põem acamados, que nos levam para um leito, que nos levam a estar dependendo de pessoas. Mas os nossos lábios proclamam outra coisa. Os nossos lábios, eles proclamam a limitação. Eles proclamam, eles nos bloqueiam, eles nos defraudam muitas vezes. Nossa língua nos defrauda. Nós nos defraudamos a nós mesmos quando eu digo eu não consigo. Entende, queridos? Na verdade, essa palavra ela não deveria fazer parte do nosso vocabulário. Amém? O apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas. Amém? Eu posso todas as coisas naquele que quem te fortalece é Ele. Agora, se Ele não te fortalece, não sei se você vai conseguir longe. Porque virão coisas desafiantes para nós. Virão, queridos. Virão desafios físicos, virão desafios espirituais, virão desafios da nossa alma. Virão desafios enormes, virão desafios nas nossas decisões. E você poderá dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou você pode dizer assim: eu não consigo, não vai dar, eu vou ver aí. Ah, isso é difícil demais. Irmão, não põe limitação, porque senão você bloqueia. Você bloqueia. Você consegue. Amém, queridos? Você consegue. Você consegue. Deus fez você um vitorioso. Entende? Deus já fez você um vitorioso. Deus já fez você saudável. Deus já fez você todo completo. Deus não fez você para ser uma pessoa limitada. Deus fez você a imagem e semelhança dele. Amém, queridos? Então, dotado de muita força, de muito vigor, de muito poder, de muita autoridade. Então não deixe que o teu coração, que a tua alma, ela negue de você o desfrutar dessas coisas. Ela negue isso para você. Não permita isso. Que nós não possamos impor a nós aquilo que Ele não está impondo. E que ao me deparar com uma realidade visível, que talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós, é nos deparar com uma realidade visível contrária àquilo que eu carrego dentro de mim. Porque muitas vezes está dentro de um ambiente físico. No ambiente físico. Aqui fora. Mas dentro de mim, eu vivo num outro ambiente. Eu vivo no ambiente que Deus fez. Quando Deus fez eu, a mim e você, Ele criou um ambiente de jardim. Amém, queridos? O ambiente de jardim é outro. É um outro nível. Amém, queridos? Então, por mais que o ambiente visível que você está acostumado a viver, o ambiente visível que você está acostumado a estar, ele seja muito difícil daquilo que você não é a sua realidade. A sua realidade é outra. Amém, queridos? Então, eu posso trazer isso à existência. Nós passamos 2 falando sobre isso. Eu trago a existência pela fé. Mas eu trago, não é um passe de mágica, é fé, irmãos. Amém? É você entender que realidades elas podem ser mudadas pela fé e pela palavra liberada.
pela palavra liberada. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o propósito, a Bíblia diz assim: olha, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por causa de Cristo. Uma aliança que jamais se extinguirá, tão pouco será desonrada ou perderá o valor. Amém? Aquilo que Ele fez por mim e por você, por mais que as circunstâncias hoje elas pareçam contrárias, jamais será desonrado e não perderá o seu valor. A promessa dele, o que Ele tem contigo, o que Ele tem para ti como família, não vai perder o valor. É uma herança preservada. Essa herança ela não é preservada na terra, porque uma herança que é preservada na terra, ela se corrói, se corrói, ela se desgasta, e você visualiza ela de forma... Ela é uma herança preservada nos céus, então ela é uma herança eterna. Amém? Ainda que você por algum motivo perca qualquer coisa, entenda isso. Quando o filho pródigo, ele voltou para a casa do pai, o outro filho que tinha ficado em casa, ele disse assim: esse teu filho gastou tudo que era teu aí. Mas quando o pai recebeu em volta, devolveu tudo para ele, porque a herança que ele levou era uma herança terrena, mas para ele para o filho existe uma herança que ela é eterna e é preservada nos céus. Quando o filho retorna, ele recebe de novo. Nem o pecado daquele jovem, o momento de distúrbio dele, consegue corromper uma herança que está no céu. Ele corrompe o que está na terra. E eu percebo que muitas vezes nós estamos olhando para essa herança da terra. Se acaba no próximo emprego que você perder, porque você está parado nela. Se acaba no próximo... Alguém mandou um aviso para você, você está de aviso no teu emprego. Acabou. Coitado você. Não é essa a tua herança, meu irmão. Não é essa a tua parte. Não é isso. Não se apoie nisso. Senão certamente você vai ficar depressivo. Certamente você vai passar por mais um ciclo de vergonha, por mais um ciclo de dificuldades financeiras, por mais um ciclo de dívidas e outras coisas mais. Não se apoie nisso. Existe uma herança preservada nos céus, e ela é para filhos. Então quando o teu coração quiser sair pela tua boca, porque aquela obra acabou, porque aquele serviço, porque teu patrão terreno, ele falou que você vai ser demitido, ou você perdeu um contrato com alguma empresa, ou aquele patrão te botou para fora, você perdeu um negócio, querido, você não perdeu. A sua herança, ela é uma herança preservada dos céus. Amém? Preservada nos céus. Ele diz: vós sois protegidos pelo poder de Deus. Amém? Vós sois protegidos pelo poder, por meio da fé. Amém? Isso está sendo revelado agora, no final dos tempos. Por isso ele disse: olha, exultais com essa verdade. Ainda que por algum tempo, agora, ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Mas isso assim acontecerá. Versículo 7 de 1 Pedro 1. Isso acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Amém, queridos? Porque fé ou não é, irmão? E eu percebo a reprovação clara em algumas pessoas. Percebo a reprovação claríssima em algumas pessoas. Fácil de serem reprovados com notícias, com desgastes. Percebe-se. Assim, olha, vós passarão por algumas aflições, acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Atestada, muito mais preciosa do que o ouro. Entende? Assim, olha, porque isso é mais precioso do que o ouro que se corrompe, ainda que seja o melhor ouro refinado pelo fogo. Porque isso tem que resultar em louvor, glória e honra. Amém, queridos? Parece que para algumas pessoas Cristo ainda não foi revelado em você. É o que muito mostra para algumas pessoas.
Cristo ainda não foi revelado. Eu prego, eu canto, eu louvo, mas o caráter de Cristo ainda não foi revelado em nós, em algumas pessoas. Porque quando o caráter de Cristo é revelado em nós, você vai abundar em fé. Vocês viram pelo que Cristo passou. Amém? Ele disse: na vida tereis aflições. A cruz, ela não foi o fim, mas ela foi um meio para que Deus usou para trazer o homem de volta para o seu propósito eterno. Amém, queridos? Para alguma, a morte de cruz pode ter sido o fim, mas ela é um meio. Deus usou um instrumento de morte para trazer o homem de volta à vida. Amém, queridos? Isso é confuso para algumas pessoas, irmãos. Isso é confuso. Como que o cara usa um instrumento de morte para trazer vida? A cruz era um instrumento usado para condenações à morte. Mas ela foi um meio para que Deus escolheu. É por isso que nós somos diferentes mesmo. Quando alguém vê você crendo, quando alguém vê você se comportando de uma forma mais louca em meio a dificuldades, quando alguém vê você se comportando de forma maluca, eu sei, é porque é o contrário mesmo, irmão. Entende? É o contrário. Tá tudo indo por ali de água abaixo e você não está indo por água abaixo. Amém, queridos? Você está indo de encontro à vida. Você está indo de encontro à vida. Então muitas vezes eu preciso entender essas coisas. Por que Deus tira? Sabe por que Deus arranca algumas coisas de nós? Deus arranca porque a gente não quer dar. E quando arranca, dói. Quando você dá, não dói. Amém? Por isso não deixa Deus arrancar, entrega. Entrega. É mais fácil, não dói. Entendeu? Aleluias. Quando nós nos deparamos com essas situações, acabamos tendo que conviver com uma realidade que parece que ainda não é. Como se eu estivesse vivendo uma fantasia, algo para a minha vida que é um engano, que é uma mentira. Eu digo, é nesse contexto de desfrutar isso, como se você já tivesse isso em suas mãos. Isso é fé. Isso não é uma falsa ideia. Quando eu começo a observar promessas de Deus, quando eu começo a caminhar nos textos sagrados, quando eu começo a ver tudo aquilo que é projeto de Deus para o homem, eu começo a vislumbrar, queridos, o quanto eu não desfruto por não ter uma fé atestada. Porque se você tem uma fé atestada, né, tudo sobrevém sobre você. Tudo sobrevém sobre você. E as situações, elas são mudadas. A grande ideia é que, ao sair daqui, ou que segunda pela manhã, quando você olhar ao redor da sua casa, e você vê isso assim, olha, Senhor, isso não é a minha realidade. Ainda que ela seja. E se você sair, você vê uma realidade de uma casa belíssima, com inúmeros quartos, cômodos, você, isso aqui também não é a minha realidade. É muito maior. Existem diferenças entre o ter e o não ter, e como eu interpreto o ter e o não ter. Sabe? A questão do ambiente, aquela questão de você estar em ambientes que te alegram ou ambientes que te entristecem. Se você está numa casa que te alegra, ou você está em uma casa física que te entristece, se você está numa casa que de alguma forma te agonia, você está numa casa, então você tem que sair, pelo menos, a tua alma tem que sair desse ambiente. Ela tem que sair desse ambiente. Ela vai para um ambiente de um nível mais elevado. Porque, como nós usamos por muito tempo transformadores de lugares, transformadores de ambientes, mas só transformamos ambientes quando nós transformamos a nossa mente. Não transformamos ambientes enquanto não transformamos a nossa mente. Porque aquilo que eu desejar para um lugar, para um ambiente, eu consigo isso pela fé. Mas isso também tem um tempo. Sabe? O grande problema é que nós paramos nas belezas. Nós paramos naquilo que é bom. Nós paramos naquilo que está legal demais. Nós paramos e achamos que aquilo dali é o eterno de Deus. Mas não, aquilo não é eterno para nós. Aquilo também é passageiro. Aquilo também é passageiro. Haverá momentos de
fartura e de bonança e desfrutar momentos gostosos na nossa vida, aquilo também não é o teu fim. Não é aquilo, irmão. Isso foi um tempo. A ideia é que você seja promovido a outro nível. Amém, queridos? Você pode até não ter sido promovido no seu trabalho, mas você pode ter sido promovido na sua alma. Você pode ter sido promovido em Deus. Com certeza você vai ser promovido na terra. Com certeza. Porque eu tenho que ter de ser promovido aqui. Entende? Eu tenho que ter essa. Eu tenho que entender que em Deus, como diz lá em Provérbios também, é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Amém? Eu estava olhando hoje, passeando nas escrituras, eu li muito Isaías, li Jeremias hoje, em alguns trechos, e agora nos Salmos também, o Senhor falando mais uma vez em um tempo de justiça. Meu Deus, essa palavra ela tem fervido nessa geração. Essa é uma palavra do que é a ideia do Messias de Israel, do porquê dele, de como ele governaria. Você quer ser um homem de governo, você quer ser uma mulher de governo, você quer ser alguém que trabalha nessas zonas governamentais, sejam elas emocionais, sejam elas no meio pessoal, você tem que ser um homem que age e fala e negocia e faz tudo nos parâmetros de justiça. Amém? E nós, como filhos de Deus, que queremos caminhar em justiça, não podemos mais nos permitir tais coisas. Não podemos mais nos permitir tais coisas, sabe? Não podemos ser igual. Aí às vezes, quando nós temos a ideia de ser igual ao mundo, é porque eu não visto uma roupa igual ao pessoal do mundo, é porque eu não falo a linguagem pornográfica ou imoral ou sei lá, a esculhambação da linguagem do povo do mundo, é porque eu não me misturo. Não se trata disso, é mais profundo. Porque essas coisas de fora todo mundo vê, todo mundo pensa, quando o cara vê um cara arrumadinho, todo bem comunicativo, esse cara aí é top demais, ele não tem nada, mas às vezes está dentro das pessoas o que você não consegue ver, mas ele vê. Amém, queridos? E essa é a grande ideia dessa geração, é ser transparentes, né? É ser transparente a um nível de transparência violento, que você não precisa dizer para ninguém quem você é, todo mundo vai ver, e os céus veem, os céus confirmam isso, os céus eles garantem você, e aí você prospera. Você prospera de forma legítima. Entende? Você prospera de forma legítima. Sem menor problema. Não vai faltar oportunidades para você se corromper. Não vai faltar. Todos os dias vai ter uma oportunidade de você se corromper. Todo dia. Ainda que seja uma pequena coisa. Todo dia vai ter uma oportunidade de você se corromper. E você tem que fugir dessas coisas. Tem que fugir dessas coisas. Fugir disso. E aí, o plano de restauração de Deus é assim. Quando nós somos adotados por intermédio de Jesus, Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão... Todas essas coisas que a gente conhece. Por Ele. Todas essas coisas. Você vê como Cristo andou, como Cristo se comportou, como Cristo viveu, como Cristo andou, como Ele pregou. E aí nós temos que dizer que a nossa vida é Cristo. E Ele está em mim, eu nele, Ele em mim. E nós falamos isso, nós cantamos isso. Mas na hora disso ser revelado e expresso verdadeiramente em mim, nós falhamos. Nós falhamos. Nós não estamos confrontando a nós mesmos. Nós somos muito bons em confrontar os outros. Nós somos muito bons em confrontar o pecado dos outros. Nós somos muito bons em ver o defeito dos outros. Nós somos muito bons em ver tudo que há de errado na vida dos outros. Mas nós temos que ser campeões em detectar em nós. Abrir mão, renunciar a isso, pedir perdão, caminhar. Não ficar debaixo de julgamento. Não ficar debaixo de autocondenação. Porque tem outras pessoas que elas ficam debaixo de uma autocondenação. Isso não tem jeito. Isso não tem perdão. Eu não consigo porque eu fiz aquilo. A minha vida está desse jeito porque eu fiz aquilo, porque eu matei não sei quem, porque eu roubei isso, porque eu fiz aquilo. Sai debaixo disso, irmão. Isso é condenação. Deus já nenhuma condenação há. Amém, queridos? Você não está em Cristo Jesus. Então não importa o tamanho do teu pecado nunca vai ser maior do que a graça.
nunca vai ser maior que a graça de Deus. Nunca. Então não fique debaixo de autocondenação também, porque também tu fica, porque o diabo, os céus, eles pegam isso também, e eles ficam, você fica debaixo de uma condenação que Deus já te perdoa. Sabe? Você fica se injustiçando você mesmo. E isso não vai te levar a um lugar em Deus. E aí nós temos que ter essa capacidade de recomeçar. Seja qual for o ponto onde você parou, seja qual for o ponto onde você... Mas não adianta você recomeçar voltando atrás. Você tem que recomeçar desse ponto aqui para frente. Amém, queridos? Eu tenho que começar aqui. Não adianta eu ir atrás de ferramentas lá atrás, porque as ferramentas dessa geração são outras. As ferramentas que essa geração utiliza para caminhar são outras. Amém, queridos? Você viu que quando Davi ia combater aquele gigante lá, Saul queria colocar as suas ferramentas em Davi e não deu certo. Amém, queridos? As ferramentas de Saul não caberiam em Davi, não dava para ele, nem era para ele. Davi lutava na força de um homem, com arma, com espada, com armadura. Davi pegou uma baladeira, uma funda, uma pedra, mas a confiança dele era no Senhor. Ele tinha uma mentalidade muito diferente. E as armas que nós lutamos hoje, elas são totalmente diferentes. E existe uma fala em Coríntios que ele diz que as armas da nossa luta, da nossa guerra não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir sofismas. O que é um sofisma, irmão? Sofisma é algo que você criou, muitas vezes são criados dentro da nossa mente, e elas te impedem de você ter o pleno conhecimento de Deus. E é por isso que as armas da nossa luta, elas são poderosas para destruir tudo que se levante contra o conhecimento de Deus, na sua própria vida e na vida de outras. Porque os muitos sofismas, as muitas imposições que nós colocamos e as muitas limitações que nós colocamos, como eu falei agora há pouco, são sofismas criados dentro de você. Não vai dar certo. Porque não vai dar certo? Porque alguém ali fez, e sei quem ele fez, isso aí são sofismas seus. Você criou isso aí. Eu não consigo, eu não dá. São fortalezas mentais. E armas de Deus são poderosas para destruir essas fortalezas. Amém? Para lançar todas elas por terra. Para que você não seja livre, muitas vezes livre de si mesmo. Livres de si mesmo. Então eu tenho que andar nisso. Como uma nova criatura, eu tenho que entender que as coisas velhas passaram. Coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Para me entender se fez novo, eu tenho que entender se as coisas velhas realmente já passaram. Porque muitas vezes eu não consigo contemplar um novo de Deus na minha vida. Eu não consigo contemplar um novo tempo, uma nova fala, um novo momento de Deus na minha vida. Tudo se fez de novo. Amém, queridos? Amanhã, segunda-feira, tudo se faz novo para você. Amém? E na terça-feira, tudo se faz novo para você, queridos. E não adianta. Porque até nesse novo tempo em Cristo, caminhando em Cristo, também você caminha em novidade de vida. Não apenas esquecendo apenas aquilo que foi o teu pecado lá do passado, que você serve até de testemunho para algumas ocasiões, mas que não é nisso que você se ampara. Você se ampara em cada experiência que você tem daqui para frente. Amém? Cada experiência que você vive com Ele, hoje, amanhã, depois é o novo de Deus para a sua vida. E se quando eu começo a entender isso, eu começo a ver mais coisas novas de Deus descendo sobre a minha vida. Amém, queridos? E você começa a se deparar com situações, vai se deparar com coisas muito maravilhosas de Deus na sua vida, à medida que você vive esse dia após dia. Você solta as amarras do passado. Você se desliga, você consegue desligar a tua alma de lugares lá de trás que te puxam para lá. Dos lugares, dos mesmos medos, dos mesmos pânicos, das mesmas faltas de perdão, das mesmas faltas de tantas coisas, porque assim como vem a falta do perdão, vem a falta da misericórdia, vem a falta do amor, aí também vem a falta do dinheiro, vem a falta do pão, vem a falta da paz. As
Assim como eu tenho dificuldade para isso. Você sabe que você tem dificuldade de perdoar, mas você tem dificuldade para muitas outras coisas, porque essas coisas elas atraem outras coisas mais piores ainda. Quando eu me livro disso, eu começo a estabelecer o novo de Deus na minha vida a cada dia. Amém? É por isso que fica como nós falamos no outro culto lá atrás. Você chegou em um ponto em Deus, lá na passagem do rio ali, naquela fronteira, e naquele dia você comeu do fruto da terra, e naquele dia também cessou o maná, cessou o que ficou para trás, porque o maná era de Deus, amém? O maná era do céu, o maná alimentava, o maná era bom, o maná supriu, o maná o cuidou, e o maná era de Deus, mas também cessou. Então tem coisas de Deus que estão cessando na sua vida, para começar outras coisas de Deus na sua vida. São ciclos de Deus, não são mais os ciclos do homem. Entende? Mas isso é de Deus, eu sei, mas já passou. Mas aí a vontade de Deus para minha vida, isso foi ontem, isso aí foi ano passado, foi há 5 anos atrás. Não é mais hoje. O que tem muitos filhos de Deus hoje sofrendo, porque não entende mais que a vontade de Deus para sua vida há 5 anos atrás não é mais a mesma de hoje. Hoje a vontade dele para sua vida é outra. E se eu não entender isso, eu vou sofrer. Se eu não entender isso, eu vou sofrer. Aquilo que foi bênção de Deus para a sua vida ontem, há 5 anos, há 4 anos, há 10 anos, não é mais hoje, hoje é outra. Amém? É outro. O tempo passa. Entende? O tempo passa, é por isso que sua veste velha passa, você tem que comprar outro, seu sapato fica pequeno, fica feio, você tem que comprar outro. Sua alma tem que se renovar. Seu espírito é eterno. Amém? Então eu tenho que entender isso. Novidade de vida. Novidade de mente. E se eu não treinar isso, você tem que treinar isso todos os dias. Treinar isso. As pessoas levantam 5 da manhã, 4 da manhã para fazer caminhada, para cuidar do corpo. Para não pegar uma doença, prevenir doenças, ou até para cuidar das que já tem. Caminha 1 hora, caminha 2 horas, vai na academia, malha, faz um montão de coisa, cuida do corpo. Cuida da mente, irmão. Faz a mente evoluir. Amém? Faz a mente evoluir, sair de uma condição. Você está vendo, não, irmão, o que foi ontem para você não é mais hoje. Hoje é outro negócio para você. Entende? É outro negócio. É um outro tempo. Ainda que você possa estar na mesma atividade que você está, você tem que ter algo diferente em cima disso. Tem que ter uma porção do céu sobre isso, porque senão você já passou daquele negócio e você não sai daquele lugar. Deus é um Deus de vitória, de fé, de glória em glória. Não é de altos e baixos, não. Isso passou, isso ficou para trás do Jordão. Amém? Hoje nós temos algo à nossa disposição. O véu se rasgou, amém, queridos? Você tem acesso ao Pai. Amém? Você não precisa mais de curandeiros. Você não precisa mais de pessoas que você esteja ali comunicando. Vou atrás do irmão de oração, da irmã de oração. Não sou contra essas pessoas. Ok? Mas Deus tem um relacionamento pessoal com você. Não quero dizer que Deus ainda não usa de forma específica algumas pessoas para de alguma maneira te dar um direcionamento. Mas a ideia do que Deus quer, mesmo que Ele use alguém hoje, um profeta, alguém que tenha uma visão, um sonho, alguma coisa para te dar em algum outro momento na sua vida. Não sou contra nada dessas coisas, porém Ele vai te dizer, mas somente se eles forem homens e mulheres que ativam aquilo que você já carrega. Se não for, não adianta. Não adianta. Não adianta. Porque você tem dentro de você. Está dentro de você. Aleluia. Está dentro, queridos. Aleluia. Ele diz assim, olha, porque no capítulo 10 foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas já tinham falado. Indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça que vos foi destinado. Então muitas vezes o cara fica atrás da mesma coisa que já foi dada há muito tempo atrás. Por ele não ter desfrutado, ele continua buscando coisas. Meu irmão, você não desfrutou, passou. Pega o novo de Deus na sua vida, amém, queridos? Queridos, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Porque Ele vai fazer chegar o recurso. Quando a gente vai para Ele, vai fazer o recurso chegar. Sabe? Ele vai fazer o recurso chegar.
mas eu tenho que saber quem é Ele, sabe? E se humilha nos pés somente dEle, somente dEle, sabe? Tem coisas que eu não costumo mais. Antes eu me empolgava com essas coisas, eu fazia frente, sabe? Eu fazia frente, vamos lá, irmão doa isso, irmão doa não sei o que, irmão doa 10 fardos de água mineral, irmão, e os irmãos doavam, e aí os irmãos, hoje queridos, eu sou complicado com isso, eu tenho uma dificuldade com isso muito grande, porque tem que transitar. Pode ser para outras pessoas, pode ser para outro tempo, pode, mas você tem que ir transitando disso aí. Você já experimentou aquilo dali, já experimentou, então já foi, entende? Já foi. Jesus, o Senhor dizia assim: olha, não vai mais nesses lugares. O Senhor disse ao próprio Isaac: não vai para os lugares lá, não volta ao Egito, não vai para o Egito, não desce para aquele lugar. Tem lugares que você não deve mais descer lá, a não ser que Deus te autorize. Deus tem um propósito naquilo. Se não tiver, é melhor não ir. Então, eu tenho que entender a minha transição pessoal, irmão. Amém? Porque a coletiva é fácil a gente dar um gás em você por uma transição coletiva. Nós estaremos mudando daqui a mais uma semana ou 10 dias para um prédio aqui na frente, aqui pertinho. Nós estaremos mais nos reunindo aqui de domingo. Nós estaremos aqui mais para próximo. Isso é a nossa transição coletiva. Amém, queridos? E nós cremos que Deus vai bancar tudo isso. Amém, queridos? Mas você está dizendo um amém no coletivo, na minha fé, junto com a tua, junto com a do irmão. Mas lá dentro do teu quarto, lá na tua casa, você vai imaginar assim: poxa, Senhor, eu sei que eu vou estar indo agora para um novo templo, para um novo endereço, para um endereço melhor, onde vai haver gastos, onde vai aumentar tudo. Tudo aumenta. Aqui nós não estamos pagando nada, aqui Deus está pagando a conta. Amém, queridos? Aí, por que Ele não paga lá também? Aí você fica imaginando: poxa, mas aí eu tenho que ir, Senhor, mas assim, para que aumente o valor que nós vamos precisar para honrar todos os compromissos do mês da igreja, vai ter que ter pelo menos uns 100 membros a mais na igreja para poder pagar. E por que não pode ser você? Por que você não pode ganhar nos próximos meses o que 100 membros ganhariam? Entende? Sabe, é isso que você tem que entender. Entendeu? É isso que você tem que entender. Deus, quando Ele queria dar vitória ao povo com milhares, Ele dava com milhares. Quando Ele queria dar vitória com 300, Ele deu com 300. Quando Ele queria dar a vitória só com Elias Ele matou aquele monte de 400 tantos profetas ali, falsos profetas, Ele matou todos. Amém, queridos? Então nós temos que entender como Deus se move através de mim. Eu tenho que compreender as ferramentas que eu estou usando para esse novo tempo. É por isso que eu tenho que ir para um lugar em Deus e orar, chorar se for possível, e buscar, e me mover. Queridos, Deus não deixa você sem resposta. Amém, queridos? Porque você é filho. Deus não deixa você sem resposta. Não que Ele não dê hoje, que Ele não dê amanhã, mas Ele não vai deixar você sem uma resposta. Ele não vai deixar você sem a provisão necessária para você. Ele não vai deixar você desfalecido, caído pelo meio do caminho. Não vai. Novo tempo tem que ser novo tempo mesmo. Novo tempo, novo tempo. Não adianta você ter medo das coisas ruins que ficaram para trás. Se você for ficar com medo das coisas ruins que você já passou, você vai voltar para elas de novo. Não tenha medo delas. Mas não tenha medo de sair desses lugares. Não tenha medo de dizer assim: esse lugar não volto mais. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de dizer: por essa condição eu não volto mais. Porque tua mente, teu corpo vai arrumar força, capacidade para sair daquela condição. Entende? Você vai sair dessa condição. Porque são condições almáticas, muitas vezes, espirituais. Por isso eu estou falando que não tem ninguém manco, não tem ninguém aleijado, não temos um cadeirante, não temos pessoas débeis, não, você é saudável no corpo, amém, queridos? Então que sua alma seja saudável, que teu espírito esteja saudável. Precisamos estar nessa pegada. Por mais que você esteja no meio de pessoas cheias de conflitos, no meio de pessoas problemáticas, seja você um diferencial. Seja você um diferencial. Seja você a pessoa que vai mudar aquela realidade. Assuma uma responsabilidade, né?
Assuma isso, queridos, porque eu entendo que esse é um tempo de você, no íntimo com o Senhor, só você e Ele. Você e Ele consegue mover muita coisa. E depois vai para o grupo, vem para a igreja, vem para a pessoa que você diz que lhe discipula. Amém? Não se conforme, não vos conformeis. Sabe? Tem que ter uma mudança de mentalidade. Sabe? Tem que ter uma mudança de mentalidade. Porque senão nós paramos. Nosso termômetro, nossa temperatura não pode ser o mundo. Não pode ser o sistema. Não pode ser os governos naturais. Não, queridos. Nosso termômetro é a nossa fé mesmo. É a nossa fé, a nossa oração. Entende? A oração vai continuar sendo uma das melhores armas de comunhão com Deus. Porque ela é o diálogo com o Pai. Amém, queridos? Oração no Espírito. Sabe? Oração no Espírito. Oração no Espírito. Onde você estiver. Onde você estiver, conecta com Ele. Não importa o que você esteja fazendo. Porque muitas coisas vêm à nossa mente. Tem coisas que têm roubado isso de nós. Tem coisas que têm roubado um tempo precioso. Eu quero desafiar você a um tempo desconectar de algumas coisas aí. Se conecta com Ele. Né? Se conecta com Ele o tempo livre. Porque nós estamos usando muito o nosso tempo livre para estar se conectado nas redes sociais. Tranquilo. Mas veja, coloca isso na balança, irmão. Coloca isso na balança. Vê se o teu tempo conectado nas redes sociais não está sendo maior, mais, sei lá, do que o tempo com Ele. Porque se tiver, talvez você esteja padecendo alguns problemas devido a isso. Porque se o que você estiver fazendo lá não estiver em conexão com Ele, mas uma oração, não dá para orar com aquele negócio na mão ali, é difícil, irmão. É difícil. Não dá não. A oração é a nossa conexão. Que não cai. Amém, queridos? Que não cai. Se tem um negócio que vai mudar tudo em volta de nós, é uma conexão com o Pai contínua. Não por necessidade. Não quando eu estou aperreado. Não na hora de dormir. Não na hora de comer. Não na hora do Vale-me Deus. Continuamente. Continuamente. Conexão. Conexão com o Pai. Amém, queridos? Aí você vai ter revelações. Você vai ter ativações. Você vai ter direcionamento. Ele vai conectar alguém. Se de repente você não conseguiu uma conexão aqui, uma resposta aqui, você está em oração, ele conecta com alguém. Se alguém traz algo para você. Amém? Eu acredito dessa forma. E você vai ter descanso nele. Você vai ter descanso nele. As decisões que nós tomamos serão menos erros nas nossas decisões, serão mais acertos nela. Serão mais acertos. Por isso nós não decidimos assim de uma hora para outra. Decidimos de forma muito calma. Esses dias são dias assim comigo. Às vezes está demorando, eu fico afobado com algumas coisas. Tem calma. Tem calma. Porque Deus conhece um pouco das minhas ansiedades. Né? E então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Você tem que ter aquilo que diz respeito a você. E se você não tiver, você decide errado. Não decide na hora da raiva. Não decide nada na hora da ira. Não decide nada por euforia. Não decide nada por empolgação. Não decide nada por essas coisas. É difícil alguém arrumar alguma coisa comigo. Quando vem atrás de comigo, pastor, e tal. Não adianta, irmãos. Não adianta. Isso não vai funcionar porque eu já aprendi com erros mesmo. Amém? Aprendi com erros. E eu sei quando algo é do Senhor e quando Ele não é. Eu já consigo entender quando é e quando não é. Entende? E Deus sempre nos leva a entender que algo não é dele. Provando nossa fé, provando nossa paciência, abrindo as portas, não abrindo as portas. Amém? Fácil, irmão. Entendeu? Proveu, não proveu. Tem favor, não tem o favor, tô fora. Se não tem o favor, não adianta. Trouxe paz, amém. Não trouxe paz, tô fora. O cara vem com uma conversa, irmão. Não, Deus, você não tem paz, irmão. Não tô tendo paz nisso daí, não. Não tem luz. Entendeu? Se a gente olha, se a pessoa começa a conversar, você vê que não tem luz naquele negócio, ó, pula fora, meu irmão. Pula fora. Se o cara não quer trazer para a luz, o que não está claro. Se não está claro, pula fora, meu irmão. Pula fora. Entende? Pode ser que seja uma promessa de alguém enorme. Então, cara, pula fora.
se não tem paz, não tem luz nesse negócio, não tem clareza, está meio obscuro, está meio embaçado, sai desse negócio. Porque esse tempo é um tempo que Deus traz coisas claras para você. Clareza nas decisões, sabe? Nem sempre o fácil, bem facinho é de Deus. Já falamos sobre isso aqui, né? Às vezes não é de Deus o que você pensa que é, não é de Deus. Mas eu quero, não é você, é a sua alma. Mal educada, mal treinada. Não é dele. Entendeu? Não é dele. Quando é dele? Paz, favor, possibilidades. Entendeu? Paz, favor e possibilidade. Não tem possibilidade, então. Mas ele é um Deus dos impossíveis, amém, queridos? Se você entender quem é ele, aí você vai. Porque às vezes aquilo que está na tua esfera de impossível é possível para ele. Então aí não se trata de impossíveis. Para você sim, para ele não. Porque ele é Deus de impossíveis, amém, queridos? Então é o que você determina como possível ou não. Porque às vezes você diz, não, isso aqui não é possível, mas é possível, porque você você bloqueou. E às vezes você diz que isso aqui é possível e pode não ser. Pode não ser. Então são lugares de discernimento, irmão, né? E esses lugares eu só acho eles no Senhor. Só acho nele. Nós temos muitas frentes para trabalhar esse tempo, esse novo tempo que nós vamos começar aqui. Muitos, sabe? E precisamos de pessoas muito afinadas. E Deus está afinando você. Amém, queridos? Nós não vamos para cá para serem envergonhados e outros aspectos, com problemas financeiros, coisas desse tipo. Não, irmão. Não é para isso que estamos vindo para aqui, né? E nisso você tem que migrar a sua mentalidade. Entende? Tem que migrar a sua mentalidade. E existem outros assuntos que eu gostaria de tratar com vocês aqui, mas não é possível nesse momento. Mas nós temos que levar você a um padrão diferente de entendimento sobre algumas áreas, porque senão você não vai sair da condição que está. Sabe? Precisamos treinar muito forte a nossa alma. Sabe? Treinar isso efetivamente. Mudar a fala, mudar o comportamento, mudar a nossa ousadia. Sabe? Deixar de mimimi de crente. Porque acontece, infelizmente. Não dá, irmão. Isso não vai tirar você de uma condição. Não vai. Para sair de uma condição para outra. E entenda mais uma vez o que eu estou te falando. A condição primeiro é aqui, ó. Entendeu? Não é porque você mudou de emprego, porque aumentou ou diminuiu o salário. Não é essa a tua realidade, é espiritual. A tua realidade é espiritual. Entendeu? Se você não entender dessa forma, você não vai estar qualificado para o próximo nível. Não vai se qualificar. Porque a qualificação ela tem que ser percorrida por nós. Tem que ser, o Senhor ele ensina os seus filhos a... Ele diz assim, olha, você tem que conhecer, prosseguir em conhecer. O Senhor não se conforma que você só conheça, você tem que prosseguir em conhecer. Ele diz, ele está lá em Osés, ele diz, o meu povo perece por lhe falta conhecimento. Então, você tem que conhecer e prosseguir. Conheceu? Tá fera nessa área? Prossegue, vai para frente. Vai para frente. Tem gente que está paradão no tempo. Está paradão no tempo. Não sai daquilo. Não sai. Não avança. Travou, querido. Bloqueou, não dá. Entendeu? Ele colocou algo que limitou, que está querendo paralisar o propósito. Não vai. Você tem que passar dessas barreiras. Isso são lugares de rompimentos. Amém, queridos? São lugares de rompimentos. E eu tenho que vencer essas áreas. Porque velhos pensamentos, velhas provas, velhas tentações, velhas discussões, problemas de sempre sobrevêm para saber se você está novo. Você vai sucumbir a eles. Tem gente aqui que é a mesma história de 10, 5 anos atrás. Tem gente que está com o mesmo problema de 2, de 3, de 4, não vence ele. Por quê? Porque não rompe. E não rompe por quê? Porque se impôs, limitou a si mesmo. Você não depende de oração de ninguém, você depende de você. Deus. Nós vamos ter muitos argumentos, mas são sofismas. Há situações em que eu preciso de ajuda, há situações. Mas para que você seja ajuda, você tem que abrir o coração. Você tem que abrir, você tem que trazer para a mesa. Se você não traz, não consegue romper. Tem coisas que alguns só vão romper se trouxer para a mesa, para a gente conversar. Se não trouxer, meu irmão, não vai rolar não.
E isso, quando você traz para a mesa, você traz muitas coisas que você está carregando aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. E você decide quanto tempo você vai carregar esse negócio aí. Ou vai romper. Ou vai romper com a multidão, vai romper com o medo, com a vergonha, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Ah, irmão, não fica nessa.